Bom dia, minha comunidade querida, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de domingo, dia 3 de maio de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá sortear o nosso baralho e descobrir qual deles virá mostrar o dia para nós. Estamos aí na lua cheia, né? Ela ficou cheia antes de ontem, na sexta-feira. Então, vamos pedir ao universo, na sua perfeita sabedoria e generosidade, na sua perfeita harmonia, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia, domingo, 3 de maio de 2026. Para todos e cada um de nós, nos trazendo a orientação para bem viver o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Antigo tarô italiano, no 10 de paus, outro tarô. Então, essa semana nós tivemos já 3 vezes tarôs diferentes, né? E outras 3 vezes, o antigo tarô italiano é esse aqui, da editora Lo Scarabeo. Ele é um tarô de Marcélia completo, né? Com arcanos maiores e menores. Diferente desse do tarô das bruxas, que são só os maiores, ou desse tarô de Marcélia, dessa versão que eu tenho aqui, que veio na quinta-feira, que foi louco, né? Que também são só os arcanos maiores. Esse aqui são todos os maiores e os menores, que aliás ele tem vindo, a última vez que ele veio, ele trouxe esse 8 de paus, na penúltima vez ele trouxe o arcano maior, a temperança, numa segunda-feira, eu me lembro que abria uma semana, né? Então, agora ele veio novamente, concluindo essa semana aqui. Então, vamos lá. Pedir ao universo, na sua perfeita sabedoria, generosidade e harmonia, nos mostre a carta desse baralho, que melhor representa as energias e tendências desse dia, domingo, 3 de maio de 2026. Nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta, sabedoria de aproveitar esses conhecimentos, sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Bom dia, Vivi. Bem-vinda.
9 de ouros, vários sóis, várias hastes, duas hastes. Outro 9. Nossa Senhora, gente. Aqui, ó. 9. Foi quarta. Quinta-feira, o louco é 0. Teoricamente, é sem número. 9, buquê. Ontem, um as. As de paus. Hoje, domingo, 9. Que é essa dancinha? Que é esse padrão? 9091, 9 o que amanhã? Não sei. 1, 2, 3. É uma dança de acaba e começa, né? Ainda continua, mesmo já tendo rolado toda aquela... Mas só que agora estão aparecendo mais essas cartas de 1, de as, do que antes. Antes ficava repetindo 999. Me lembro se teve 10, teve mundo, 21. Olha a Lene Blue, bom dia, flor do dia. Bem-vinda, bom domingo. Olha, o 9 de ouros é uma carta benéfica, né? Olha só a harmonia que ela transmite. Tanto no seu aspecto vertical, ela tem essa cintura aqui, né? 4 para cá, 4 para cá, uma no centro, como se fosse um umbigo, né? Parece duas espirais e o meio, onde elas se tocam, assim, sei lá. Os 9 sóis que ficam girando ali. Ela tem uma beleza geométrica incrível, né? Esses elementos aqui, né? Como se fossem o próprio... Olha como que um desse não parece esse, né? Parecem dois, né? Então, é como se fosse essa cena duplicada, espelhada em cima, um com o outro, mas com um centro e tal, né? Vai conversar também com esse buquê. Olha o formato dessa coisa, né? Também conversa com o buquê, né? Conversa com o louco, as cores e as bolinhas, né? O elemento solar, lembra disso? Nossa, no começo da semana a garganta da mulher aqui... Depois aqui o sol aqui com esse 8, né? Depois aqui na garganta da eremita. São 3 aparecer. Depois na gola do louco vários guizos, mas não todos amarelos. Na verdade nenhum amarelo, né? Só tem um amarelo aqui na boca do saco, que ele carrega nas costas, né? Depois tem o disco elemento circular na mão dele aqui, como se fosse o planeta Terra, né? E aqui 9 círculos, tá? Bom, gente, o que eu entendo? Essa é uma carta que vai manifestar, né? Ela é uma carta é como se as forças, ó, todas as forças de cima, de baixo, de um lado do outro, do passado e do futuro apontam para o núcleo, para o centro, para que isso se coloque, se manifeste, né? Caio, bom dia, bem-vindo. Caminhos de Luz é a Carmen, bom dia, bem-vinda, bom dia. E a Crica, bom dia, minha gente. Ó, também ao mesmo tempo integrativa, como se ela mostrasse um recorte total. Eu acho que ela também conversa muito com essa de ontem, porque é uma perspectiva aberta, né? Já não é um personagem no seu contexto específico, como aqui, mas ó, o local onde ele tá é o topo de cordilheiras, né? Ele tá num lugar elevado, então eu imagino que essa cena é como se fosse o olho que olha para isso. Tá aqui, ó, tá olhando de cima esse cenário todo, e com esse fogo é um só dos sóis, entende? Como se cada sol, talvez esse seja o central e estes ao redor são os picos dessas montanhas que estão aqui atrás dele, mas talvez algumas aqui à frente dele também, ou abaixo e acima, enfim. É uma cena
do alto, tá? A perspectiva, o recorte, a posição do olhar é do céu para a terra, assim, que você olha, né? Pode ser da terra para o céu também, tá? Mas a cena é uma fatia vista de cima, entendeu? É uma perspectiva mais elevada, tá? Daí a gente pode jogar isso para a nossa vida, trajetória de vida, desde que nascemos até agora, né? E o futuro também. Aqui pode ser a totalidade, né? Aí pode também ampliar para desde as encarnações, para quem crê, para quem entende que há encarnações e que ainda haverão outras, né? Depois dessa. Então é todo o espectro da existência, né? Então essa é uma cena e uma carta muito forte relacionada a destino, tá? No baralho comum, o 9 de ouros, a palavra de caminho é destino, né? É a força do destino, né? Então são aspectos e forças maiores do que a pessoa, né? Então são coisas que realmente criam, né, a trama na qual você tá ali viajando, sabe? São as forças ao redor, né? Que criam toda essa estrutura onde você tá viajando, aqui tá focado num ponto central, né? Específico, né? Mas claro que esse ponto pode ser qualquer pessoa, entende? Porque os outros pontos também mostram que há outras possibilidades. Se eu colocasse várias outras cartas como essa aqui do lado, outras em cima, outras embaixo, né? Então eu vejo como sendo realmente essa representação de uma totalidade, tá? De algum tipo de totalidade, né? E uma coordenada que localiza você no seu momento, no seu presente. Então, é como se você tivesse simultaneamente aqui e agora, né? Experimentando esse momento plenamente, né? Mas também com a consciência da totalidade, não é? Então, é o eu no todo, né? Ao mesmo tempo, então tem algo de simultaneidade. Então, as palavras aqui para hoje: simultaneidade, sincronicidade, né? Responde sim, tá? Totalidade, conexão, comunhão, convergência, essa palavra importante, convergência, né? Prestes a, né? Também. Ela é só uma etapa seguinte dessa, né? Ele não tá assim, tá assim, né? Não, peraí. Primeiro essa. Ele fica virado para o buquê. Então, primeiro veio essa ontem e hoje veio essa hoje. Assim. Tá? Então, essa. Acende o fósforo. É uma coisa, um fragmento, né? Essa já é um passo seguinte, mas não é um grande passo. É como se mostrasse que além dessa força que acendeu aqui, tem outra em cima espelhando. Então, são duas forças apontando para a semente aqui, para esse miolo aqui, né? Para esse sol aqui, tá? Que tem, inclusive, um centro, né? Ele tem uma roda de fora, uma roda de dentro, amarela e vermelha, né? A borda de fora amarela, a borda de dentro vermelha. Este elemento que tem essa forma magnífica, como se fosse um botão de um lírio, né? Um cabo aqui. Parece que é uma flor que floresce de outra flor. Também tem algo de uma geometria muito maluca, muito linda aqui, né? Com essa base amarela, né? E esse elementozinho aqui mais avermelhado. E como se fossem as pétalas que vão se abrir ainda, né? Azuis, né? E aqui é muito legal porque o fato de serem círculos, né? Dá movimento para todos. Então aqui ninguém fica preso, aqui tá tudo se movendo, tá todo mundo girando,
né? Isso aqui pode falar, inclusive, do universo, das galáxias, das estrelas todas, né? De todos os planetas, né? De todo o processo, né? Do cosmos. Enfim, é uma carta essa muito, muito forte, gente. É o 9 de ouros. Ela integra matéria e espírito muito grandemente, muito fortemente, sabe? Ela vai trazer, assim, realmente sincronicidades, alinhamentos, despertar, um passo além, né, num processo realmente de nascimento, de início, de movimento novo, né, vamos dizer, uma volta mais na espiral, né, um estímulo, né, porque eu entendo que esse alinhamento de forças na direção deste círculo é como se fosse uma espécie de estímulo, né, porque, ó, ou até uma fecundação, né? Pode parecer, né? Porque fica esse elemento, né? É quando a gente põe uma semente na terra, é quando a gente coloca alguma coisa num todo, num processo que a gente já está fazendo, né? É quando você tem uma tigela, né? Com alguns ingredientes, e aí você vem com uma colher para misturar todos, né? Do bolo que você tá fazendo, entendeu? E de baixo e de cima, né, ao mesmo tempo. Então, não é só um, são dois, né? Em dois níveis. Então, a gente pode pensar assim na terra como no céu, que é um tema que também andou bastante recorrente umas 2 semanas atrás. É um espelhamento, né? O mesmo tipo de processo que está acontecendo de um lado, está espelhado do outro, né? Então, fala dessa complementariedade, desse espelhamento, né, de coisas. Então, o que está acontecendo num nível X, né, tem seu par, né, seu pareamento no nível superior, ou vice-versa. O que está acontecendo no nível superior tem seu par no nível inferior, ou de lado, o lado direito e esquerdo, tanto faz, né, a polaridade, né. Os polos estão convergindo para o centro, você entende? Então, isso faz com que haja um processo aqui facilitado de integração, né? E também de fortalecimento, né? De você receber as energias de uma forma, é como se as duas forças que te compõem, a mãe e o pai, sabe? O princípio masculino e o feminino, né? Os dois aspectos se colocam ali e estimulam, né? E fertilizam, podemos dizer, né? Você, o seu ser, né? Então, isso cria um potencial de completude, né? Tanto que ele é um 9, vai pro 10. Completude, né? E é estranho, né? Porque aqui é um as e aqui é um 9, né? Então parece um salto muito grande, numericamente seria, né? Porque a primeira e a última, né? Mas ao mesmo tempo não é. Nossa. Então tem tem uma aparência de distância. Então, o que aparentemente o que é superficialmente visto por nós como distância, não é distante, é mais perto, é sequência. É meio que isso. Então também tem talvez uma quebra aqui tem uma quebra de lógica, tem uma quebra de processos mesmo, né, gente? Eu não sei como é que tá por aí com vocês esses dias, tá? Mas ontem foi muito louco. Entendeu? Ontem surgiu alguma coisa aqui, por aqui, na minha, né? Surgiu aqui no meu campo, alguma coisa super louca, super diferente, disruptiva, né? Que coloca várias, e tem tudo a ver com isso daqui, né? Que mostra várias coisas, mas é só o início, entendeu? Longe de ser o fim, é só um início, é um princípio, é uma coisa muito, ainda num lugar assim. Então vocês veem, ainda ele não tá andando, ele não tá num cavalo, tem nenhum ele aqui só tem uma bola, né? Não tem um cara. Ontem tinha uma pessoa segurando,
né? O bastão flamejante com o velocino de ouro sobre as montanhas. Daí eu disse, olha, isso aqui é um as, vocês veem, ele não está em movimento, ele traz o globo terrestre nas mãos, ele está contemplativo, ele está talvez, eu falei, negócio de descoberta, uma coisa que se acende, um contato, né? Parecia uma conversa dele com essa dama aqui de espadas, da lua cheia, com esse buquê, a oportunidade, o convite, o chamado, não sei o que lá, né? Agora hoje já é para você começar, já é para você mexer, andar. Ainda não, você precisa integrar, entender o chamado. O que foi que aconteceu ali? Você precisa compreender isso, olhar de longe, você precisa deixar isso te percorrer, isso se assentar, isso se organizar dentro da sua, né, da sua vida, do seu ser, sabe? Então, ela não é uma carta de sair correndo, fazendo um monte de coisa, não tem nada a ver com isso, né? E nem muito menos sair entendendo tudo, sabe? Não, né? Ela é muito também de centrar-se, de respeitar seu tempo, é uma carta em ouros, elemento terra, né? Então é o tempo, é o ciclo da vida, da natureza, do seu corpo, da sua corporalidade, né? Então é o respeito aos ciclos naturais, né? Então a informação pode ter sido revelada, descoberta e tal, né? E hoje é só um dia seguinte onde isso vai rodar junto com todo o resto que é você aí, com tudo mais que te compõe, né? E vamos ver para onde que isso vai, né? Para onde que essa movimentação vai, mas que com certeza isso aqui dá essa sensação forte de uma estimulação, né, que é prévia ao florescimento de alguma coisa. Um detalhe importante, o naipe é outro, este é um as de paus, este é um 9 de ouros, então aqui o elemento é o fogo e aqui ele é a terra, muda o elemento, então é do espírito para a matéria. Vocês sabem que a velocidade aqui é muito maior, né, a intensidade do que aqui, né? Então, mas o estímulo daqui para cá, aqui nós temos um processo na matéria, aqui no 3D, né? Que vai gestar a coisa, né? Até que a coisa realmente se mostre, ganhe corpo, se expresse concretamente, etc, né? Mas de toda forma, é força de vida, é aqui alimentação, né, do potencial da vida, é alimentação da vitalidade da gente, é alimentação realmente da nossa saúde, dos nossos processos vitais, das nossas forças, né, dos nossos processos biológicos, fisiológicos e também psicológicos, emocionais, né? Isso aqui é um estímulo, isso aqui é um clarão, uma descoberta, um chamado, alguma coisa assim, né? E aqui é um processamento disso junto à totalidade que é você, certo? E conclui a nossa semana, certo? Então, nós terminamos um domingo para a gente poder permitir a integração de todas as forças e de todas as energias que ao longo dessa semana nos atravessaram, né? E desse ponto aqui que foi esse chamado que pode ter acontecido, dessa descoberta desse elemento que surgiu, né? Iluminando, talvez limpando, purificando, mas trazendo talvez muita informação nova, né? Que vai precisar de um processo realmente integrativo, né? Para poder, como se fosse realmente uma fertilização, né? Como é que chama isso? Uma fertilização mesmo, quando é concebido, né? Quando é infundida alguma energia vital que ela vai entrar aqui nesse corpo e vai gerar uma nova vida, vai gerar um novo ser, né? Então, só falta amanhã vir a imperatriz grávida. Tem tudo a ver com isso, gente, tá? Inclusive tem esse aspecto aqui, sim, né? Gravidez, tá? Isso aqui pode ir indicando
isso daqui, né? Mas não sei ainda, vamos ver amanhã. Agora, como é que fica a semana? Olha, a Carmen falou, nossa, perfeito com o que eu estou sentindo. Nossa, que bom. Porque é tão doido, né, Carmen? É tão maluco, ainda bem que você também sente, vê, percebe, ainda bem que faz sentido, porque eu, sinceramente, acho tudo isso bem doido. Essa semana aqui eu achei muito maluca, tanto nas cartas quanto na vida, assim, nas percepções, nas sensações, nas energias, Nossa, foi uma semana realmente bem doida, assim, não doida, enfim, achei uma semana diferente, de fato. Mas totalmente diferente do que eu esperava, né? A gente nunca sabe. A nossa imaginação não dá conta nunca, né? Quando eu sabia que essa lua cheia, eu sei, eu tô sabendo faz tempo que essa alunação do Áries, que todas aquelas coisas que aconteceram lá na lua nova, né? Mas não ia pensar que ia ser desse jeito, como foi, né? Porque por enquanto ainda tá muito suave, no sentido de que tudo num lugar muito ainda de percepções, num lugar imaterial ainda, pelo menos para mim, né? Eu sei que para outras pessoas já tá manifestando um monte de coisa, né? Mas para mim ainda é um lugar assim de percepção, de contemplação, sabe? Um lugar mais energético, um lugar mais espiritual, mais psicológico, emocional, menos concreto. Entende? Na vida assim prática, concreta, foi tudo mais ou menos normal, entendeu? Agora, por dentro, sim, percebo muita mudança. Esse espaço do novo começando a surgir mesmo, esse novo e tal, sabe? Muito doido. Aí a gente abriu a semana aqui, né, nessa mulher, só a garganta e a cabeça, né? Só esse. E o as de espadas aqui na coroa. Essa moldura que puxa para cima e para baixo. Ó aqui, gente, como que vai terminar o negócio. É um absurdo isso. Essa aponta para cima, essa aponta para baixo. E no meio, aqui, o rosto dela aqui. Olha que absurdo. E essa é 29. Nossa. Então abriu aqui, depois teve essa daqui, o caixão. Ela contempla essa outra. Aqui pode tanto ter sido outra pessoa, como pode ter sido uma face dela mesma, né? Aqui é só a roupa, a casca, que já tá ali. Ela olha para isso, é uma casca que por dentro este ser aqui tá em mutação, em transformação. Daqui a pouco ele emerge, quebra tudo isso e tal. Não, antes ele veio aqui, ó, ela aparece, ela na verdade tá aqui. Aí é como se essa cena se passasse lá dentro da tumba, lá dentro, né? Então entra o olho lá dentro da tumba e aparece essa eremita, né? Ela que tá lá, ela esse princípio da vida. Essa é uma senhora de todo tempo, de todo espaço, tá no centro da roda, não sei o que lá. Desse jeito, número 9, continuamos com o círculo aqui na garganta, tal, né? É uma versão profunda, maior, mais antiga dessa, né? Que tá lá dentro, né? E que já vem, já aflora. Então, é como se já fosse possível ver o que tá ali dentro. Aí, no dia seguinte, que foi quinta-feira, aparece esse novo. O louco, arcano 0, esse pronto. Já quebrou aqui, já ressuscitou, já veio, já surgiu o instinto, essa criança, esse novo personagem, né? Mas ainda um bebê, né? Ainda ali tateando, caminhando, sem muita consciência, ou na verdade consciente da totalidade, sem muita noção da diferença entre ele e a totalidade, né? Ele caminha e o instinto é que determina para onde ele vai. Então ele é totalmente conduzido
pelo ambiente e pelo próprio instinto, pela natureza fora e dentro dele, né? Então, isso aqui é um ser natural, né? Que vai caminhando, descobrindo, percebendo tudo que ele olha é para ele uma descoberta, né? Ele é totalmente puro, livre de pré-intenção, pré-planejamento, ele não tem isso, né? Ele só vai andando, certo? Muito bem, aí a lua ficou cheia, ela volta a aparecer remoçada, essa anciã aqui, ó, nessa rainha de espadas aqui, ela renova, né? Ela se renova, né? E aparece esse buquê, um convite, uma oportunidade, um elemento, um reconhecimento, ou que ela faz de si mesma, ou que ela faz de alguém, né? E aí vem o as de paus de ontem, né? Olha só, né? Ele recebe o buquê, ele recebe o chamado reconhecimento, eles se encontram aqui, assim como aqui eles se encontraram, aqui eles se encontram de novo, e aqui, pumba, essa totalidade, esse encontro de princípios, né? E um terceiro elemento, porque também tem essa coisa do o filho, a mãe e o pai, ou a mãe, o pai, a filha, sei lá, né? Essas trindades, né? Porque se eu pego esta haste, mais esta haste, este círculo, né? Eu tenho essa coisa de três, como o pai, a mãe e o filho, né? Mas claro, eu tenho os outros também aqui juntos, né? Então são vários, são 9 círculos e 2 hastes. Duas hastes, ó, o bastão, o outro bastão, né? A haste sendo essa canalização, né? Essa estimulação que se faz sobre o círculo, certo? E aí a síntese que a gente tem, esta mulher aqui no Zara Lenormand, né? Você vê que atrás dela tem a noite e o dia, né? Juntos aqui atrás dela, tá entre os mundos, né? Ela tá no limiar, muito sintonizada com a própria verdade. As de espadas no baralho comum, é a verdade, é o eu, é a verdade, é o lar, né? Fala da nossa conexão com o nosso eu superior, com o nosso profundo, com a nossa verdade, é disso que fala o as de espadas. Aí o louco é a carta de quinta-feira, certo? Ó, ela olhando para a própria essência, né? O louco, livre, liberada, né? Ele vem ao encontro dela. E aqui, esse processo de integração. As duas também, essas duas coisas aqui, ele tem duas, né? Ele tem essa e tem essa. A colher de pau, onde tá amarrado o saquinho dele, mais o cajado dele, né? Então, ele botou os dois negócios ao redor da... Detalhe que essa coisa dela, essa fivela dela aqui, gente, tem, ó, uma ponta. Não sei se vocês enxergam, tá? Não sei se vocês já viram esses broches que entra um coisa assim para prender tecido mesmo que a gente usa. Eles geralmente têm um formato assim ele é curvo, ela é essa moeda aqui, mas ela é curva. Daí tem um furinho de um lado e do outro. E você passa um espeto e ali você prende, faz um rabo, é uma fivela, né? Isso é o que ela usa aqui, ó, para prender os lenços dela, tá? Tem a outra bolinha aqui também, do lado. Nossa, que incrível esse adorno dela, gente. As cores são muito parecidas com isso aqui, ó. Porque tem uns azuis aqui, vocês estão vendo? Tem uns azuis também. Nossa, incrível. Então, ficou assim, tá? É um processo realmente de renovação, de integração, né? De total renascimento, né? Mas é um processo gradual,
tá? Vocês veem que aqui é uma carta de espadas, né? Essa é uma carta aqui onde tem um predomínio do elemento terra, né? Podemos dizer, em um segundo ponto no fogo. Aqui temos o ar, o fogo, né? E aqui temos a terra de novo predominante, mas o fogo também muito presentes, né? Então ainda temos aí dois elementos muito fortes que são terra e fogo, tá? E essa indica que eu acho ainda falta mais algum tempo para que essa renovação toda plenamente se coloque aqui, para que isso nasça realmente aqui na nossa vida, tá? Ainda é uma coisa, é um princípio que aconteceu, né? Essa semente aqui, esse negócio aqui ainda vai se desenvolver muito, tá? Ainda vai ter várias rodadas de desenvolvimento, tá? Mas esse princípio realmente já rolou, tá? E para hoje é importante a gente realmente gestar essas energias, permitir que elas se integrem, toda essa infusão de energias novas, né? Permitir que tudo isso se integre sem pressa, respeitando o tempo do corpo e o tempo natural, o ciclo natural, né? Que o seu corpo vai dizer, tá? Olha, Angélica, bom dia, amada, bem-vinda. Mas então é isso aí, gente. Para hoje responde um sim, tá? E é uma carta super positiva essa. Ela é uma carta de saúde, ela é uma carta de totalidade, de proteção, né? Agora, eu acho que ela é uma carta intensa em termos de quê? De percepção sutil. Não no corpo, ela não é... Eu acho que não vai ser um dia agitado fisicamente ou na matéria, mas é um dia agitado nos insights, nas percepções. Então, o cuidado aqui é para você não querer entender tudo de uma vez, tintim por tintim, para você não exagerar e querer controlar, né? E já dar e organizar tudo, porque é muito, entendeu? Então, é importante que você confie nas forças, né, de vida que circundam você, que não é você sozinho que vai fazer tudo isso, né? Uma parte de tudo isso, na verdade, você não tem que fazer nada. Vai naturalmente acontecendo, tá? 9 de ouros, Angélica. Sim, 9 de ouros hoje, querida, tá? Do tarô italiano, né? Então, mais um 9. Nós tivemos 2 9, um 8, né? Essa semana tivemos um 8, o 9 e o outro 9 aqui. E tivemos o As de Espadas, o Louco, que é um arcano 0, né? E um As de Pau, 2 ases. É muita sorte, né? Olha os 2 ases aqui, ó. Já estimulando este círculo, este óvulo, este ovo, este universo, né? Enfim, este ser, para que ele floresça, essa semente, para que ela floresça, né? Então, é isso, gente, tá? É o desdobramento. Vamos dizer que em relação a essa de ontem, ela se duplica, né? Ela mostra a sua contraparte, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, se o processo ontem para alguns foi mais espiritual, mais virtual, talvez, né? Hoje pode ser que se mostre uma dimensão mais prática e mais concreta dessa mesma coisa, né? E se foi ontem mais concreto e prático, hoje mais espiritual, entende? Então é uma complementação, ainda agregando as forças necessárias, né, para disparar alguma coisa, para gerar alguma coisa, para produzir alguma coisa, para construir alguma coisa, tá? Entrou o Jussara Passos, bom dia. Ai, pronto. E a Thaís, bom dia, amada. Foi um 9 de ouros hoje. Bom, amores, então é isso aí. Eu desejo a todos e todas e todos um ótimo dia. Que estejamos bastante sintonizados aos nossos corpos,
ao nosso próprio ritmo, ao nosso próprio tempo, respeitando muito as nossas necessidades, né, nossos ciclos biológicos e tal, a ordem biológica natural, né, e cuidando, né, do bem-estar físico, tá? E contemplando, né, também toda essa movimentação que pode estar acontecendo no nível emocional, no nível psicológico, né, no nível mental, de informações, conhecimentos e tal, e no nível espiritual, certo? Então é isso, gente. Essa carta também fala que há sustentação, tá? Que a gente está recebendo sustentação de cima e de baixo, na terra e no céu, tá? Então nós estamos aqui, né? Mas acima de nós existe uma família, né? E abaixo de nós também uma família, né? Vai lembrar isso uma imagem de uma árvore, né? Como se fossem as raízes, né? Aqui o centro, o núcleo, ou o tronco, e aqui a copa dessa árvore, tá? Então também fala da ancestralidade, da espiritualidade, né? Então é isso, a fé, né? Que essa daqui acende, essa daqui nutre, né? Essa daqui aplica, dá corpo, né? Aprofunda, tá? Até isso, que lindo, é lindo mesmo, cara, é muito doido. Então vamos lá viver esse dia com presença, com confiança, com saúde, em paz. Gratidão a todos e cada um pela presença, gratidão à espiritualidade, à ancestralidade, por toda a proteção e sabedoria, por todo o amor que nos oferecem diariamente. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade, tá bom? Bom domingo para todos nós, disse a Krika. Bom domingo, minha amiga. Um beijo, minha gente, um abraço, gratidão. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz e até amanhã. Tchauzinho.